Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, o Murilo, todo o pessoal aqui do sindicato, pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Pessoa bastante amiga. Boa noite aí. Vocês estão um pouco mais distante da gente aí, né? Um prazer. A gente vai estar mostrando aqui, né, a previsão climática, que é feita pela Climatempo, né? 2025, 2026. Então, você pode fazer um favor? Aqui, esse é um mapa, gente, que mostra o início do período chuvoso. Esse é um mapa que nós construímos, junto com um pesquisador da Embrapa. Nós pegamos 60 anos de dados, então fizemos uma climatologia, né, para mostrar quando que começa o período chuvoso aqui em Minas. Então, essa onde que está vermelho aqui, ó, tá todo mundo me ouvindo? Lá, tá todo mundo lá me ouvindo? Lá? Tá tudo ok? Aqui está ouvindo bem. Então, onde que está vermelho aqui, ó, nos primeiros 10 dias, né? Então, o período chuvoso, na verdade, aqui em Minas, ele começa no início de outubro, principalmente nas regiões do Triângulo, parte do Noroeste, sul de Minas, região Oeste Central, Zona da Mata, né? Agora, nas regiões Norte, Nordeste e Leste, a gente vê que o período chuvoso ele começa final de outubro, início de novembro. Então, é comum. Aliás, era comum, né? Vamos dizer, que esse tempo está tão doido que hoje em dia já mudou tudo, né? Vamos dizer, no passado, baseado em 60 anos de idade, o período chuvoso sempre começava, né? A gente lembrar que antigamente até não necessitava nem da meteorologia, porque a gente sabia o início do período chuvoso, o final do período chuvoso, sabia que a gente tinha aquelas chuvas mansinhas, tranquilas, só que depois mudou, hein? Folha Mariana. Aí depois, principalmente 2003, né, Murilo, que mudou muito, que deu aquele temporal em Belo Horizonte, aqueles desastres enormes, né? Então, nós passamos a ter, em função das mudanças climáticas e outras interferências, outros fenômenos, né, uma mudança realmente muito grande no clima. Então, a gente mostra esse mapa que normalmente é o normal de acontecer, e normalmente não se afasta tanto aí no copinho aqui, acho que dá. Ó. Se clicar aqui, não está dando. Ah, tá. Ah, ok. Pode passar outro? Gente, esse aqui é o término do período chuvoso, né, esse outro mapa. Então, dá para a gente ver que o término do período chuvoso, no Triângulo Mineiro, região Oeste, Alto Paranaíba, Sul, Zona da Mata e parte da região Central, o término do período chuvoso ele vai acontecer lá para a segunda quinzena de abril, enquanto que nas regiões Norte, Nordeste e Leste, vamos dizer, já até final de março já termina o período chuvoso. O período chuvoso nas regiões Norte, Nordeste e Leste, ele é mais curto, né? Ele começa mais tarde, termina mais cedo, enquanto que no Triângulo Mineiro isso se deve ao quê? Se deve principalmente no sul de Minas, Triângulo, que parte da região central, nós temos a chegada das primeiras frentes frias, né? Nas regiões Norte, Nordeste e Leste, nós temos uma massa de ar que ela é gerada, que nós chamamos pela circulação geral da atmosfera. O ar da região tropical, ele, devido ao calor, né? Ele tem uma menor densidade, ele vai subir, vai a 12 quilômetros de altura e vai cair. E onde que ele vai cair? Ele cai na latitude de 30 graus, formando a alta pressão. Na alta pressão significa ar descendente que dificulta a formação de nuvens que causam chuva. E essa alta pressão, ela atua entre o Brasil e a África. Então, do lado da África, ela é mais intensa, nós temos o deserto lá de Namíbia, Botsuana, e aqui no Brasil, ela influencia principalmente nas regiões, parte da região leste, Minas, né? Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, norte Minas, né? E principalmente no nordeste do Brasil. Então, por que não chove no nordeste do Brasil? Por causa da alta pressão. Que dia que ela vai sair dali? Nunca. Deus fez ela ali, ela vai ficar sempre. Nós precisamos conviver. Então, você vai ter um ano que vai ser mais chuvoso, outro menos chuvoso, mas, de uma forma geral, nessas regiões não chove tanto.
É até interessante, Murilo, olha que legal. Eu tenho já uns 50 anos de profissão, já estou ficando velho, né? Mas aqui em Minas, eu sei principalmente na região do sul de Minas, eu tinha muito costume lá do pessoal da CEMIG aposentar e comprar um sítio. Né? Todo mundo que aposenta compra um sítio. Aí o cara compra um sítio, aí ó, você vê aqui um núcleo que perde Três Marias, com pouca chuva, no norte de Minas. Aí o cara comprar um sítio, né, e ligar para mim depois, oi, Branco, que dia que vai chover? Eu vou, você compra um lugar onde que não vai chover e depois você quer que eu vou fazer chuva? Não tem jeito, né? Mas você tinha que ter me perguntado antes, né? Aonde que eu compro? Eu sempre falava para o pessoal, gente, compra na região oeste, sul de Minas, que é uma região que historicamente chove mais. E realmente sempre choveu muito naquela região, foi uma região excelente. Só que em 2014, 15, 16, foi o que eu vi na história, algumas cidades tiveram problema de abastecimento de água. Foi uma das maiores secas que nós tivemos. O setor elétrico, nós precisávamos da vazão afluente, né, nos rios, né, para poder dimensionar a construção de usinas. Né? Eu participei da construção de várias usinas aqui em Minas, e nós sempre usávamos o dado de 1963, foi uma das maiores secas que nós tivemos. Então, foi o nível da vazão mais baixo que nós tivemos, foi 1963. E quando foi em 2015, nós tivemos um nível ainda mais baixo. Então, 2015 passou a ser referência agora, né? Uma pior vazão da história, né? A gente vê como que o tempo está mudando, né? O clima de uma forma geral. Próximo, por favor. Ó, esse aqui é o mapa que eu tentei só para mostrar o que é o Ninho e o que é Laninha. Aqui, acho que dá para ver aí, né? A gente vê a América do Sul, esse vermelho ali, a temperatura da água do mar, né? Quando a temperatura da água do oceano, principalmente aqui em parte dela, aqui nessa região aqui, ó, ela está acima de 0,5 graus, nós chamamos de El Ninho. O El Ninho começa quando a temperatura da água do mar está acima de 0,5 graus, acima do normal. E, no caso de Laninha, é quando a temperatura da água do mar está 0,5 graus abaixo. Vamos dizer, o El Ninho ele tem muita influência aqui para nós, principalmente na formação de ondas de calor. No setor elétrico, nós chegamos até a colocar essa informação, né? Já há uns 20 anos atrás, porque em anos de El Ninho, anos de Laninha, né, tem uma influência muito grande, porque não tem condição, vamos dizer, se chove muito no sul do Brasil, com certeza não vai chover na região sudeste. Se chove muito na região sudeste, não vai chover na região sul. Então, isso tem muita influência do El Ninho, do Laninha, que fenômeno que está influenciando. Então, El Ninho, para nós, ele significa calor, temperatura muito elevada. Nós tivemos em 2023 umas 5, 6 ondas de calor aqui no Brasil, aqui em Minas, nós tivemos principalmente uma em setembro, em novembro. Novembro de 2023 foi extremamente quente durante uma semana, e em Araçuaí, nós estávamos sob influência de El Ninho. Em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a temperatura chegou a 44,8. Foi a maior temperatura do histórico do Brasil, né, de dado. Foi no dia 19 de novembro, é o dia mais quente do Brasil que aconteceu até hoje. E aqui em Belo Horizonte foi em outubro, foi mais ou menos no dia 25 ou 26 de outubro, me falha a memória, nós tivemos 38,6 graus, também foi a maior temperatura do histórico que aconteceu em 2023, devido à influência do El Ninho. Em 2020, nós tivemos a atuação do Laninha, tivemos fortes chuvas aqui em Minas Gerais, principalmente na zona da mata, leste e nordeste do estado, muitas inundações, problemas seríssimos. 2020, 2021, até meados de 2022, estava atuando o Laninha, né? Então, o Laninha sempre está relacionado com muita chuva aqui para nós, facilidade de chegada de frentes frias, né? E o El Ninho está mais relacionado com o tempo seco. Vamos dizer, o ano passado, por exemplo, nós tivemos uma forte seca devido à atuação do El Ninho. Quando chegou em outubro, o El Ninho foi embora, entrou o Laninha, graças a Deus entrou o Laninha, acabou trazendo chuvas para nós significativas,
O Laninha atuou até meados de março desse ano, aí depois entramos numa situação neutra. Uma situação neutra, as frentes frias passam com facilidade pelo litoral. E com isso nós tivemos neste ano um inverno, um outono um pouco mais úmido, né? Principalmente, obrigado, aqui na região central, zona da mata, sul, leste, nordeste de Minas. Inclusive, se a gente viajar para aquela região, a gente vai ver que a vegetação está extremamente verde. Outro dia eu vi até uma análise de foco de queimada. Este ano nós tivemos um dos menores índices da história por causa de uma situação neutra, né? Então, frentes frias passando com muita facilidade. Essa semana mesmo nós tivemos chuvas. Tivemos chuva na sexta-feira aqui na região metropolitana, no sul de Minas, na região oeste, e no início dessa semana as chuvas atuaram mais no leste e nordeste do estado, né? E que não é tão comum a gente ver nessa época do ano. Mas tivemos chuvas dentro de uma situação neutra. Mas nós estamos numa virada agora de laninha, de situação neutra para um laninha, o que para a agricultura vai ser excelente. Podemos ver. A situação no momento, a gente vê aqui essa cor azul aqui, a gente vê que as temperaturas já estão caindo, nós já estamos entrando para um processo de laninha, tá? Então já está configurando um laninha agora, já a partir, principalmente depois do dia 20, agora de setembro, já vai estar definido um laninha. Isso, em termos de chuva para a agricultura do estado, é boa, para as cidades é problema. E nós vamos ter muito problema com chuva neste ano, né? Com laninha, frentes frias vão ficar mais estacionárias aqui no Brasil, vai ter aquela zona de convergência do Atlântico Sul, que traz umidade da Amazônia no sentido do Oceano Atlântico. Então, isso vai ser muito comum com a presença do laninha. Então, podemos esperar problema, principalmente nas cidades. Próximo, por favor. Esse gráfico aqui, ele mostra desde 1982, né, até hoje, aqui a evolução da anomalia da temperatura da água do mar, né? Então a gente vê realmente em 82 nós tivemos chuvas muito intensas, inclusive aqui em Belo Horizonte. Eu não morava em Belo Horizonte, mas eu fui surpreendido aqui. A minha irmã morava aqui em Belo Horizonte, eu vim passar uns dias de férias, porque eu trabalhava em São José dos Campos, e na época eu vim de ônibus, né? Eu comprei passagem na rodoviária, né, no dia de ir embora, só que no dia de ir embora deu um temporal, estava chovendo tanto, que o meu cunhado veio me trazer, não conseguiu chegar na rodoviária, porque aquela região antigamente inundava tudo ali, né? Aquela região ali, né? E foi um ano extremamente chuvoso, né, 82, devido à atuação do Laninha. Aqui, ó, igual eu mostrei para vocês, né? Em 2020 também tivemos fortes chuvas. Aqui, ó, 20, 21, 22. Com aquela chuvarada. Aí depois entramos aqui no El Niño, que nós tivemos uma seca bastante severa aqui. Em outubro do ano passado entramos numa situação de laninha e agora nós vivemos aí num período neutro que está voltando novamente agora, que a gente vai ver próximo gráfico, fazendo favor. A gente vê que essa cor azul aqui, ó, já é o laninha. Então vamos ter aí o laninha, setembro, outubro, novembro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, o laninha bem definido. Agora, dezembro, janeiro, fevereiro, ele já começa a diminuir, mas já com uma situação neutra, né? Janeiro, fevereiro e março também ele já diminui, vamos dizer, a probabilidade maior já é para uma situação neutra. Vamos dizer, até fevereiro está mais ou menos garantido que o laninha vai estar influenciando para nós. Não vamos ter veranico, não. Entendeu? Então, assim, eu não sei se o pessoal quer boa notícia ou má notícia, mas depende do que eles vão ver agora, porque o bicho vai pegar. Próximo, por favor. Ó, esse aqui é só mostrando. Esse aqui eu acho que vai ter que pôr naquele outro para poder. Senão ele não dá movimento, não. Não sei se eles vão conseguir ver. Porque aqui, ó, esse aqui mostra a situação para os próximos dias. Uma frente fria vindo do sul do Brasil, ela vai passar pelo litoral de São Paulo. Podemos ter uma chuva de fraca intensidade nesse final de semana.
mais ali alguns municípios da Zona da Mata, mas nas demais regiões do estado, inclusive na região metropolitana de Belo Horizonte, não temos assim, vamos ter mais um aumento da nebulosidade no domingo à tarde, segunda, né? Mas a probabilidade de chuva, talvez alguma coisa na segunda-feira, né? Devido a esse sistema. Mas é uma situação neutra, nós estamos tendo essa passagem muito grande de frentes frias aqui, né? Esse modelo aqui está indo mais ou menos, entre o dia 8 e o dia 9, a gente vai ver que vem uma outra frente fria aqui que vai se formar mais intensa, essa que deve trazer uma chuva mais forte, principalmente para a zona da mata, um volume maior, entre os dias 8 e 9, agora de setembro. Agora pode voltar ao normal. Isso, pode ser determinado. Pode ser naquele. Isso. Então, aqui, gente, mostra o mapa da climatologia da precipitação do mês de setembro. A gente vê que em setembro já começa a ocorrer algumas chuvas no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, zona da mata, principalmente, parte da região central, né? Norte-nordeste de Minas, a probabilidade é baixa. No leste-nordeste, historicamente, as frentes frias ainda passam, né? Ainda organizam algumas chuvas, então está tudo dentro do esperado. Nós tivemos chuvas também no Triângulo Mineiro na semana passada. Para setembro, está mostrando aqui, a gente vê o mapa aqui, ó, uma anomalia positiva. Então, no norte de Minas, não está chovendo no norte e noroeste, mas é uma probabilidade muito grande, os modelos estão mostrando, que depois do dia 20, nós vamos ter chuva lá, onde as frentes frias vão chegar com mais intensidade, o Laninha já vai estar fazendo um pouco mais de efeito, né? Então, vamos ter chuva no norte, noroeste de Minas, no leste, nordeste de Minas, vão ter uma chuva um pouco mais forte, né? E parte da região central. Então, de uma forma geral, o mês de setembro vai ser com chuvas um pouco acima da média histórica. Então, vou dizer, a chuva neste ano, no período chuvoso, ela vai começar mais cedo. Se o cara está na agricultura, é uma benção, né? Ele vai poder plantar agora mais cedo, porque vamos ter chuva bastante significativa. Em termos de temperatura, a gente vê que a influência no triângulo é pequena desse sistema, então no Triângulo Mineiro as temperaturas ainda vão ficar um pouco mais elevadas, né? A probabilidade de chuva é menor, mas nas demais regiões do estado, devido à presença da nebulosidade, nós vamos ter aí um início de primavera, que começa no dia 22, uma primavera mais tranquila com laninha, não vai ser temperatura alta, não. Vamos ter temperaturas mais amenas em boa parte aqui do estado de Minas. Essa é a previsão para setembro. Para outubro, fazendo favor, próximo. Para outubro, gente, a gente vê que o normal em outubro, a gente tem aquele calor, aquele pancadão de chuva que ocorre, né, que as primeiras chuvas, como eu mostrei antes, né, que o período chuvoso começa mais em outubro, né? Então, no Triângulo Sul de Minas, Central, mesmo no Norte, já começa a acontecer. Só que o modelo está mostrando muita chuva aqui para mês de outubro. Então, nós podemos ter um mês de outubro já extremamente chuvoso neste ano. E uma chuva geral, vamos dizer, isso significa que nós vamos ter frentes frias atuando aqui no estado, né? Já começando a acontecer aquele corredor de umidade, a gente vê aqui, ó, mais ou menos aqui vindo aqui do Mato Grosso, né? Trazendo um pouco de umidade, então chuvas bastante significativas. Então, vai ser um mês com temperaturas não vai ser muito elevadas, né, devido à presença de nebulosidade, mas bastante chuvoso. Então, final de setembro já começa a chuva para nós, outubro bastante chuvoso em todo o estado. A gente vê que em termos de temperaturas, mesmo no Triângulo Mineiro, não estamos esperando temperaturas altas, né? Então, vai ser um mês de outubro bem agradável, hein, em relação aí que nós tivemos, principalmente em 2023, né? Nós não vamos ter calorão, aquele calorão. Então, vai ser bem chuvoso. Para novembro, o mês de novembro é sempre assim, ele pode ser muito chuvoso, como ele já apresenta temperatura muito elevada, né, devido à disponibilidade de energia, ele pode ter chuvas muito fortes, ou mais na forma de temporais. Normalmente, vamos dizer, esses temporais são de forte intensidade no Triângulo Noroeste, Central, Sul, Zona da Mata, região leste de Minas, né? Para esse ano, nós estamos prevendo assim, que as chuvas vão ser mais isoladas. Então, novembro, nós vamos ter muita nebulosidade, mas não vai ser aquele mês que vai apresentar aquela sequência muito grande de dias com chuva, né? Vai ser um pouquinho abaixo da média. Assim, não vai ter aquela sequência, vai pegar 10 dias com chuva, isso não vai ter. Nós vamos ter chuvas muito isoladas, aquele esquenta, puf, cai pancada. Então, assim, um novembro vai ser com a característica até um pouco parecido com o que normalmente acontece em fevereiro também. Novembro e fevereiro, os meses são muito parecidos.
tem quase que a mesma quantidade de energia, né, que chega, a radiação solar que chega na superfície. Então, assim, nós vamos ter disponibilidade de umidade, porque outubro vai ser chuvoso, aí vão formar aqueles temporais, muito raios, muita coisa, né? Então vai ser uma característica muito do mês de novembro, né? Dezembro, gente. O mês de dezembro, que historicamente é o mês mais chuvoso, e o modelo está mostrando que realmente nós devemos ter chuva acima da média. Então, setembro, de uma forma geral, chuva acima da média, outubro acima da média, novembro um pouco abaixo da média, mas dezembro bastante chuvoso. Então, dezembro muito chuvoso. Vamos dizer, quando a gente fala acima da média, se você comparar com setembro, né, vamos dizer, setembro é 50, 60 milímetros, mas dezembro é 300. Então, quando é acima da média, pode ser 50, 500 milímetros. Então, assim, é um volume bem maior de precipitação, né, que nós estamos esperando. Em termos de temperatura também, como vai ser um mês mais chuvoso, provavelmente nós vamos ter aquela média em torno de 17, 18 dias com chuva no mês, né? Então, devido à presença de tanta nebulosidade, as temperaturas vão ser mais amenas. Isso, o Laninha já vai estar atuando com força aqui para nós, né? Vamos ter presença de frentes frias durante 2, 3, 4 dias seguidos, com chuva, né? Então vai ser um dezembro bem chuvoso aqui no estado. Janeiro, fazendo favor. Janeiro, gente, os modelos estão mostrando, né, que historicamente um mês chuvoso, né, aqui também, e é muita água que está prevista, é aquilo que eu falei, né, no início. Então nós estamos prevendo setembro um pouco acima da média, outubro chuvoso, dezembro chuvoso e janeiro muito chuvoso. Então, assim, nas cidades, os riscos de problemas, de inundações, de alagamentos, não sei, altíssimos, principalmente em janeiro, que o solo vai estar totalmente saturado, os problemas vão começar a aparecer muito aqui. Eu acredito que, infelizmente, nós vamos ter problemas aqui, né, em alguns municípios, né, mesmo no interior, né, com problema de inundações, né, em janeiro, né? E lembrar aquilo, né, Murilo? A inundação sempre chega à noite, eu não sei porquê, né? Ela só gosta de chegar da noite, madrugada, né? Pegar todo mundo. Terremoto, gosta de chegar à noite, é tudo, né? Deixa o cara dormir e depois acontece. E janeiro também, em função da ocorrência de chuvas, nebulosidades, os modelos estão mostrando que vai ficar com temperaturas mais baixas. Então, a primavera e o verão vai ser com temperaturas amenas. Nós não vamos ter aí, historicamente, o período mais quente aqui no estado é a primavera. Por que é a primavera? Quando nós temos um inverno muito seco, aí as primeiras chuvas demoram a acontecer, a quantidade de radiação solar já é muito alta, né? Então a Terra transforma esse calor todo e manda para o espaço. Então, até que aconteça as chuvas, as temperaturas sobem bastante. Então, nós temos um calorão. Já durante o verão, nós temos muita umidade, aí esquenta, acontece aquela pancada de chuva no final da tarde. Então, assim, a temperatura não fica... Nós não temos fortes ondas de calor durante vários dias, né? Às vezes é um dia quente, mas logo no outro refresca, né? Então, esse ano nem a primavera e nem o verão deve ser quente, né? Vão ser mais ameno e bastante chuvoso. Fevereiro, esse é o fevereiro, né? Fevereiro também é chuvoso, né? Por enquanto está chuvoso. Quer dizer, pode ser que tenha alguma alteração, se for o caso, aí, se o Murilo quiser, até lá para final de outubro, a gente pode tentar atualizar, mandar, para você está fazendo algum boletim, mas inicialmente os modelos estão indicando que em fevereiro vai ter chuva, e a gente vê pelo outro mapa aqui também, né, que as temperaturas vão ficar abaixo, né, devido à ocorrência de chuva. Então, vamos ter um fevereiro aí com muitas chuvas e tudo indica. Então, quando fevereiro é chuvoso, assim, normalmente é essa segunda quinzena de janeiro com a primeira de fevereiro, né? Talvez o bicho pega mais, né? Entendeu? Aí nós vamos ter mais problema, né? Em 2020, nós tivemos dia 2020, nós tivemos dias 24 para 25, que nós tivemos as fortes chuvas aqui em Minas Gerais. 2021 já foi mais depois do dia 20 de fevereiro, que nós tivemos problemas de inundações aqui no estado, né, por as fortes chuvas, né? Agora, neste ano, tudo indica, né, que já podemos ter alguma coisa início de janeiro, mas principalmente na segunda quinzena de janeiro com fevereiro, e aí vai casar os dois ali, período de bastante chuva, né, que aí os problemas podem ser maiores, né, aqui no estado. E aqui em Minas, principalmente região central, leste,
Nordeste, Zona da Mata, deve ter um volume maior de precipitação, né? A gente vê que aquilo que eu falei inicialmente, gente, quando chove muito aqui, ó, no sul do Brasil seca, tá vendo? A baixa precipitação no sul do Brasil. Então, provavelmente, eles vão ter lá um janeiro, um fevereiro, um veranico. E o sul do Brasil é extremo. Vamos dizer, tem anos que chove em janeiro, e aí não chove aqui para nós, quando tem o nosso veranico, né? Mas, historicamente, o janeiro deles é seco. E eles vão pegar um janeiro e fevereiro bastante seco no sul do Brasil, né? E os caras já plantaram, aí começa a morrer tudo, e começa a reclamar, e é muita confusão, né? É tudo proibido. Para março, o modelo, conforme eu mostrei naquele gráfico do Laninha, né, ele já enfraquece, começa a situação neutra, a gente vai ver que o mapa não está bem definido. Posso fazer um favor? Ah, acabou? É, porque março não está bem definido, eu até tirei. Março não está muito bem definido, a chuva não. Ela não está assim tão claro. A gente vê assim, por que a gente está falando muito bem definido? É porque é, para fazer essa parcelização dos dados, tem toda uma estrutura, né? Por que as figuras desse jeito? Se ela começar a ficar meio estranha, a gente duvida dela. E meio de março, a figura está meio quadradona, vamos dizer, porque talvez vai ser um mês mais quente, com chuva muito isolada, então não está tão definido. Então, a princípio, Murilo, seria isso aí. Ô, Rubão, muito obrigado.